18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você ligado aqui na 100,7 FM. Começa agora o seu programa às 18 horas de sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Muito boa noite, Kennedson Paz. Boa noite você que nos acompanha nesse momento, você que está sintonizado aqui na 100.7 FM Mix Manaus, você também que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Muito boa noite. 18 horas. Vamos agora aos destaques de hoje. Nova denúncia de corrupção contra o governador Wilson Lima será julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Petrobras reajusta preço do diesel e todos os combustíveis ficam mais caros a partir de amanhã. Casos de dengue disparam no Amazonas e mais do que dobram apenas em uma semana. Presidente da Assembleia Legislativa anuncia concurso para este ano. Candidatos contestam eleição online para a reitoria da UFAM. Polo Industrial de Manaus bate recorde de faturamento com 204 bilhões de reais e 127 empregos. Isso e muito mais agora no 18 horas. 18 horas. A gente começa o programa de hoje falando sobre um caso aqui que aconteceu porque o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas finalmente colocou na pauta de julgamento uma nova denúncia contra o governador Wilson Lima, acusado de desviar verbas do transporte de ventiladores pulmonares comprados em plena pandemia. Isso mesmo, senhoras e senhores. O mesmo governador que já é réu por corrupção na saúde, agora ele encara mais um processo que pode levá-lo à condenação por peculato. Dessa vez, a acusação é clara. O governo Wilson Lima pagou quase 200 mil reais de dinheiro público para transportar ventiladores pulmonares, mesmo sabendo que essa despesa era obrigação da empresa contratada. Ou seja, André Meirelles, em meio a esse caos sanitário, quando as pessoas morriam sufocadas nos hospitais, gente, o governador e a turma dele encontraram ali tempo para poder fazer negociatas com o dinheiro público. Essa denúncia já tem votos favoráveis no STJ. Olha, a gente lembra, aliás, que essa já é a segunda denúncia por corrupção envolvendo Wilson Lima na pandemia. A primeira, recebida ali em 2021, revelou um esquema criminoso na compra de 28 ventiladores pulmonares superfaturados e adquiridos em uma loja de vinhos. André, mas até hoje o julgamento desse processo não andou. Enquanto isso, o Wilson Lima segue no comando do Estado como se nada tivesse acontecido, André, gastando milhões em publicidade e se apresentando como gestor eficiente, André. Pois é, Kennedson, e o que diz aí a defesa do governador? Que o pagamento ilegal foi feito porque, abre aspas, as pessoas estavam morrendo, fecha aspas. Sim, o Wilson Lima quer convencer a população de que corrupção se justifica em tempos de crise. Mas não foi isso, André, que o povo viu em 2021, quando o Amazonas viveu esse colapso do oxigênio. As imagens de pacientes agonizando por falta de ar correram o mundo todo, André. Quem precisava ali de um leito na rede pública não encontrou. Além disso, quem precisou de um cilindro de oxigênio teve ali que mendigar doações. E enquanto isso, o governo era acusado de desviar dinheiro para quem já estava lucrando com os contratos emergenciais, André. Bom, o julgamento dessa nova denúncia vai ser um divisor de águas. Ou o STJ demonstra aí que ninguém está acima da lei, ou o Amazonas vai continuar refém da impunidade, porque uma coisa é fato: se o Wilson Lima ele fosse um cidadão comum, ele já estaria atrás das grades. 18 horas. Vamos agora seguir com notícias aqui ao vivo, são 18 horas e 6 minutos. E a dengue, gente, está explodindo no Amazonas. Em apenas uma semana, os casos mais que dobraram. Foram 344 confirmações da doença contra 169 nas semanas anteriores. A Fundação de Vigilância em Saúde já soou aquele alarme e os números não mentem, gente. A situação está fugindo do controle, André. Janeiro já soma mais de 1.200 notificações de arboviroses aqui no estado. E o pior, enquanto os casos disparam, as ações podem conter o mosquito aí, né? Para conter o mosquito, seguem no ritmo de tartaruga, bem lento. Agora a população, André, ela está vulnerável agora nessa época, principalmente devido às chuvas, que só piora essa situação. E até agora, nada de medidas efetivas, André, para evitar esse surto ainda maior. A Odineia Araújo, inclusive, tem mais detalhes pra gente. Odineia, o que está sendo feito para conter o mosquito e o que não está acontecendo para ser o suficiente, Odineia?
Boa noite, Kennedson, boa noite, André, e boa noite a você, ouvinte da 100,7. Pois é, as coisas não estão dando muito certo na questão do controle da dengue. Ao que parece, as ações são poucas, ou as pessoas não estão aderindo a essas ações, até porque parte dessas ações depende muito da própria população, Kennedson. A gente não pode deixar de falar isso, não é só o poder público. A população também tem papel fundamental neste caso. Por exemplo, evitar o surgimento de criadouros do mosquito. Tem que ter o apoio total da população para fiscalizar a sua própria casa, o terreno lá onde você mora, os terrenos das proximidades, evitar acúmulo de água em vasilhas, vasos de plantas, pneus, tampas e outros lugares, além de manter a caixa d'água sempre fechada, também é uma atribuição de cada um. Isso o poder público não vai poder fazer. É uma prevenção que compete na capacidade de todos, né, Odinei? E cada um vai ter que fazer, é na tua própria casa, né? Você está lidando com as tuas próprias coisas, os agentes de saúde não vão entrar na tua casa para fazer isso, porque esse é um papel fundamental da população. Aí outra coisa que é de total responsabilidade da população é levar as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para vacinar. É algo também super fácil, né, Odinei? Super fácil, e que a população não está aderindo. A gente tem que falar isso, né? Esse público de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes, é o público mais vulnerável e os pais não estão se atentando para isso. Se essas crianças contraírem a dengue, elas podem evoluir para uma dengue hemorrágica, que é a forma mais terrível da doença e que pode levar a óbito, pode levar à morte. O governo comprou as vacinas, as doses estão lá, em outros estados doses até já venceram, os vacinadores estão lá, as salas de vacinação estão disponíveis, esperando as pessoas que não estão indo. Os pais, os responsáveis não estão levando as crianças, e uma criança sozinha não pode se vacinar. É preciso que o pai pegue essa criança e leve para vacinar, a mãe pega essa criança e leve para vacinar. E enquanto a população falha nas suas responsabilidades de também combater a dengue, a doença explode aqui no Amazonas, como vocês falaram. Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, de 1º a 30 de janeiro, o Amazonas teve 1.259 casos, como vocês falaram, suspeitos de arboviroses. O que são as arboviroses? São doenças causadas pelo mosquito, por insetos, por carrapatos, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, com quem a gente conversou, ressaltou que a explosão de casos de arboviroses esse mês é resultado principalmente desse período chuvoso que a gente vive nesse momento. Nós vamos ouvir um pouco. A Fundação de Vigilância em Saúde segue monitorando o cenário de arboviroses no estado. É importante lembrar que no Amazonas, o período sazonal dessas doenças começa em novembro e vai até maio, coincidindo com a estação chuvosa. Nesse período, há uma tendência de aumento nos casos de dengue, principalmente devido ao acúmulo de água parada causado pelas chuvas. Por isso, a participação ativa da população é essencial. Uma vez por semana, elimine o acúmulo de água parada em sua casa, no local de trabalho e na comunidade. Pequenas ações podem fazer a diferença no combate contra a dengue. 18 horas. Bom, só de casos de dengue confirmados agora em janeiro, a gente ouviu agora há pouco a diretora-presidente da FVS, e vocês também falaram há pouco, foram 344 casos confirmados, principalmente nos municípios de Manaus, Envira, Guajará, Ipixuna, Tefé, Jutaí, Manacapuru, Tabatinga, Benjamin Constant, Tonantins e Humaitá. Esses municípios são os que mais registram casos de dengue. Também tiveram casos de chikungunya aqui no Amazonas, mas apenas 5. Não há registro esse ano ainda de nenhum caso de Zika vírus, de febre oropouche ou de febre maiaro. Também não houve mortes relacionadas
com relação a essas doenças de arboviroses. E para tentar conter o avanço principalmente da dengue, Kennedson, André e ouvinte do 18 horas, foi emitida uma orientação pela FVS para todos os municípios do interior do estado, e o foco é justamente ampliar as ações de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, que é o mosquito causador da dengue. Os principais sinais da dengue, né, são a febre alta, dor no corpo e dores também em todas as articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Já os casos de dengue mais severo, eles incluem também principalmente dor abdominal muito intensa e contínua, vômitos persistentes e também acúmulo de líquidos, sangramentos e irritabilidade. Os casos de dengue leve são tratados nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e os sintomas graves da doença, nesses casos é importante que a pessoa busque um atendimento em uma unidade de emergência, por exemplo, 28 de agosto. O bom é que quando sente esses sintomas, Odineia, as pessoas já procurem logo uma unidade, porque assim, alguns sintomas eles são até mesmo parecidos com outras arboviroses. Então, outras arboviroses. Exatamente. Só um especialista pode dizer exatamente o que pode ser e qual o tratamento vai ser, né? Exatamente. Agora, para prevenir a dengue e as outras arboviroses também, é importante evitar em áreas de mata, na beira do rio. Principalmente se não tiver tomado a vacina, com certeza, né, Odineia? Sim, nesse caso, nem vá. No horário de 9 da manhã até 4 da tarde, né? Além de você ter o hábito de semanalmente limpar o quintal, usar repelente, se precisar entrar nessa área de mata e principalmente não tiver vacinado, precisa estar usando repelente. Também é fundamental levar as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para tomar a vacina contra a dengue, que está disponível nas UBSs. Agora, interessante, Kennedson, e já que nós estamos falando em vacina e baixa adesão da vacina, chegou agora há pouco para a gente a informação de que a vacina contra a gripe ou contra a influenza foi mais uma vez prorrogada aqui no Amazonas, justamente por causa da baixa adesão. Interessante, né? Inclusive eu fui hoje, porque hoje era o último dia, foi divulgado, exato, que seria o último dia hoje para todo mundo comparecer. E aí eu aproveitei, tava fazendo uma pauta por lá, vi a grande movimentação, falei, olha, vai ser minha vez. E aí já fui logo me imunizar. E é algo super fácil. Cheguei lá, apresentei documentação muito rápido, Odineia, já fui entrando para a sala de vacinação e pronto, muito rápido, não atrapalha a vida da pessoa. Na realidade, melhora, porque pode evitar a doença, né? Pode evitar a influenza. Que ela se agrave e você precise ser hospitalizado. Eu também já tomei minha dose e no dia que eu fui tomar a dose, a unidade estava cheia de pessoas doentes. Pessoas muito gripadas. Principalmente arbovirose, né? Nessa época do ano. Exato. Então, as unidades de saúde estão funcionando hoje até 8 e 9 da noite para você se vacinar. Então ainda dá tempo, né? Hoje ainda dá tempo, Odineia. Leva teu RG, leva o cartão do SUS, né? Leva a carteira de vacinação se tiver também. E a campanha agora, né? A campanha agora está prorrogada até o dia 31 de julho. Né? Por que isso? Justamente porque muita gente não procurou as doses e todos os municípios do Amazonas têm a vacina da influenza em estoque. Então, para que não se perca essas doses, o Ministério da Saúde resolveu prorrogar o prazo de vacinação contra a influenza, que terminaria hoje, até 31 de julho, e a prorrogação é justamente para evitar esse desperdício de dinheiro público, porque foi investido um valor para comprar essas doses e a população não está fazendo a sua parte, que é procurar as unidades e se vacinar.
Fica aí o puxão de orelha, né, Odineia? Porque muitas pessoas têm medo até mesmo sobre vacina. Meu Deus, de onde as pessoas estão tirando tudo isso? A vacina já existe há anos e é necessário para poder controlar essa doença, que às vezes pode ser muito prejudicial, principalmente para idosos, para crianças. Então, esses públicos geralmente sofrem bastante e às vezes não tem nem condições de conseguir superar sozinhas a doença e ficam muito mais, né? Ficam em situação grave. É isso, Odineia? Obrigada. E só lembrando que, na verdade, doença se controla com vacinação, inclusive a dengue. Muita gente, a dengue, aliás, a Covid, nós estamos tendo também muitos casos de Covid porque as pessoas não buscaram a imunização ou tomaram uma única dose. Para controlarmos um vírus, para controlar uma doença, só com vacinação, né? E a gente tem exemplos de doenças que estão voltando que devido a essa baixa adesão, né, da população à vacinação. Tá. Obrigada, certo, Odineia. Muito boa noite pra você, querida. Até mais. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora vamos falar de um caso de covardia flagrada e punida. Um homem identificado como o Irisson de Freitas, que atua como fotógrafo e videomaker, ele foi preso em flagrante depois de ser filmado ali agredindo brutalmente um cachorro que havia acabado de dar à luz em um posto ali de combustíveis na Avenida Buriti, na zona sul de Manaus. É exatamente isso, André Meirelles. Esse foi um crime brutal que aconteceu na noite dessa quinta-feira, gente. E tudo foi gravado através de imagens de câmera de segurança. E pelas imagens ali dava pra ver o momento em que o Irisson, ele surge. Ele tinha ido ao posto de combustíveis. Eu fui lá, inclusive, conversei com os trabalhadores do posto de gasolina. Estive lá pra saber exatamente onde tudo aconteceu. E o que eu recebi de informações por lá, de testemunhas, foi que o Irisson, ele chegou ao posto de combustíveis para fazer ali a calibragem dos pneus da motocicleta dele. E aí, enquanto ele fazia a calibragem, ele viu que tinha uma cachorra ali latindo bastante. E essa cachorra, gente, é a Polar. A Polar é uma cachorra linda, branquinha, super dócil, e ela que não oferecia risco pra ninguém, gente. A Polar começou a latir, sabe por quê? Porque os filhotes dela, 7 filhotes, estavam próximos a ela. Então, quando o Irisson surgiu por lá, a cachorra com certeza teria se sentido intimidada. E aí, ao invés de ele pegar a moto dele, André, e sair fora de lá, já tinha calibrado os pneus. Não, ele decidiu descer da motocicleta, foi até a parte de trás do posto de combustíveis na Avenida Buriti, lá no Distrito Industrial, pegou um pedaço de madeira enorme e aí foi andando naturalmente em direção à cadelinha, que ela nem previa que aquilo ia acontecer. Tanto é que pelas imagens de câmera de segurança dava para visualizar que a cadela, ela estava inclusive ali balançando o rabinho, gente, como se fosse apenas uma brincadeira. E aí, como a Polar não tinha para onde fugir, estava próximo aos filhotes dela, ela se abaixou, gente. Foi aí que essa agressão covarde aconteceu. Foi uma pancada na cabeça desta cadelinha, que inclusive ficou ali imobilizada por alguns minutos, porque devido a esse baque muito forte ali na cabeça dela, quase que ela perde a vida, André. E também imagina a situação dos cachorrinhos, 7 filhotinhos ali que ainda estão sendo amamentados por essa cadela, que era muito amada ali por todos lá nesse posto de combustíveis. Eu conversei com uma pessoa que ela não quis se identificar, mas é uma das responsáveis ali do posto, e ela relatou que a cadelinha Polar, ela nunca teve histórico de violência, ela sempre estava ali auxiliando todos os trabalhadores, era um cachorrinho, muito bem querido ali por todo mundo, e que nunca avançou em ninguém. Eles nunca tinham recebido a denúncia de ninguém que ela tinha avançado contra qualquer pessoa que frequentava ali aquele posto de combustível. Vamos ouvir agora essa testemunha que traz pra gente detalhes sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. Ela nunca mordeu ninguém, a gente nunca recebeu reclamação de ninguém a respeito dos cachorros que ficam aqui no posto, né? E a nossa companhia aqui, né? A companhia dos frentistas aí que estão trabalhando todo dia. A gente só quer justiça, né? Que ele cumpra lá com a pena dele, vamos ver o que o juiz vai decidir. E que ele cumpra com a pena dele, porque não é justo ele bater no animal que não fez nada pra ele.
de graça, né? Ele machucou o animal de graça. 18 horas. Agora, logo depois dessa agressão, o Irisson ainda tentou fugir do local como se nada tivesse acontecido, gente. Ele pegou a madeira ali que ele utilizou para agredir essa cadelinha, saiu, subiu em cima da motocicleta dele ali e aí já ia embora. Só que o caminhoneiro, as pessoas que estavam passando por ali e que presenciaram essa cena covarde, eles acabaram ali intervindo, impedindo que o Irisson saísse do local, até a polícia militar chegar lá. E aí o que aconteceu foi que quando a polícia chegou até lá, prendeu, deu auto de voz de prisão em flagrante contra o Irisson, que foi encaminhado até o 1º Distrito Integrado de Polícia Central de Flagrantes da Zona Sul. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção a Animais. Além disso, quem acompanha também esse caso foi a deputada estadual Joana Dark, ela que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E a Joana Dark, ela trouxe outras informações pra gente, que esse fotógrafo, esse videomaker, ele já tem um histórico de violência. Vamos ouvir agora a deputada. Já entregamos às autoridades policiais um vídeo no qual ele bate na filha dele, que é uma criança, uma menor de idade, e ele bate dizendo que tá batendo para punir a mulher. 18 horas. Agora a deputada também cobra a resposta das autoridades para que esse caso ele não se repita, porque se já tem um histórico, segundo que foi levantado pela todo o staff ali da deputada, ela quer que esse caso ele seja punido com o mais grave que seja possível ali, devido a essa atitude bastante covarde. A gente vai ouvir mais uma vez a Joana Dark fazendo esse pedido para que a justiça possa penalizar o autor do crime pelo que aconteceu. Vamos ouvi-la. Tudo já foi entregue para a polícia e a gente espera que esse bandido, criminoso, espancador, maltratador de animais não seja apenas exposto, mas seja mantido preso e que a justiça faça o seu papel. 18 horas. E é claro que a gente vai seguir acompanhando esse caso, André Meirelles, porque com certeza revolta muita gente, muitas pessoas amavam essa cadelinha polar e agora eu vou trazer atualizações em relação a como estão esses animais, né? A polar, ela está bem, está se recuperando, mas ela ainda está, André, um pouco nervosa, principalmente com homens. Então, quando homens se aproximam dela, aquele trauma, ela pensa, né? Exatamente. Cachorro. É um trauma. E aí ela já tá reagindo dessa forma, assim, mais receosa de receber um carinho. Já mudou até a personalidade do animal, que era um animal super dócil. Então, isso já não mais acontece. E o que foi mencionado é que eles já estão sob os cuidados médicos ali necessários e em breve estarão disponíveis para adoção legal, onde eles vão ter a oportunidade, André, de recomeçar sem ter que passar novamente por uma situação tão violenta e covarde quanto esta em que todos eles passaram, André. Você está ouvindo 18 horas. Os maus tratos contra os animais, gente, eles ainda são um problema grave aqui no nosso estado do Amazonas. A gente acabou de falar sobre o caso da Polar e em 2024 o estado registrou 563 casos, segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Esse número fica atrás apenas de 2022, quando foram registrados ali 592 casos onde houve violência contra animais aqui no nosso estado do Amazonas. Números que chamam muita atenção, né, André? Pois é, Kennedy. E 2025 mal começou, só que a gente já tem aí novos registros de crueldade contra animais, né? E a repórter Odineia Araújo procurou aí saber esses dados, essas estatísticas e traz pra gente os detalhes. Já tem mesmo, viu? Mas antes de falarmos desse início de ano, é bom lembrar que os 563 casos de maus tratos a animais registrados em 2024 no Amazonas significam um aumento de 11,5% se comparado com os 505 casos de 2023. Os números foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Desde que os casos de maus tratos a animais começaram a ser registrados em 2021, como vocês falaram, 2024 foi o segundo ano com mais casos, perdendo só para 2022, que teve 592 ocorrências registradas. O aumento chamou a atenção especialmente porque pela primeira vez alguém foi preso por matar um animal aqui no Amazonas. Isso aconteceu em julho de 2024, quando Alberto Luiz Amaral dos Santos matou um cachorro a facadas no bairro Lírio do Vale. Em abril de 2024, 2 mulheres foram
presas em Manaus porque os 3 cachorros delas estavam vivendo em condições muito ruins. Na avaliação do médico veterinário Samek Santiago, ativista da causa animal, os maus tratos a animais são resultados de uma série de fatores. A falta de educação e conscientização. Precisamos também falar da falta de estrutura da Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, que tem como uma de suas atribuições averiguar os casos de maus tratos, tanto na cidade quanto no interior. Precisamos também falar da falta de políticas públicas, da baixa fiscalização, porque não adianta criarmos leis se não tivermos as devidas fiscalizações. Então, são uma série de fatores que fazem com que a pessoa que está cometendo o crime se sinta mais à vontade. Se tivermos mais fiscalizações, se estivermos com uma delegacia mais estruturada, tenho certeza que esse quadro poderá mudar. Em 2024, inclusive, o Amazonas contratou o seu primeiro perito criminal veterinário, que vai ajudar a investigar crimes contra animais, analisando como eles foram tratados e identificando os responsáveis pelos maus tratos. E como nós falamos antes, nesse ano que mal começou, já tiveram alguns casos, embora, claro, ainda não tenham dados completos. No dia 14 de janeiro, por exemplo, uma mulher foi presa por maltratar um cachorro. E no dia 23 de janeiro, a polícia de Altazes procurava um homem acusado de abusar sexualmente de um cachorro e gravar o crime. É bom que se diga que no Brasil, maltratar animal é crime. De acordo com Samek Santiago, que é médico veterinário e ativista da causa animal, abandonar um animal não é um crime diretamente, mas pode ser considerado maus tratos e é preciso denunciar. As denúncias podem ser realizadas pelos números 3667-7741, que é o Disque Denúncia da DEMA, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Também você pode fazer o boletim de ocorrência em uma delegacia mais próxima, ou, se preferir, através da delegacia virtual, ou diretamente na DEMA, que fica localizada na Rua Paul Adam, no conjunto Shangri-La, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul. Então, reforçando, no Amazonas as denúncias podem ser feitas na DEMA, que é a Delegacia de Crimes Ambientais e que também trata da causa animal. Também é possível denunciar pelos telefones 181, 190 e 3667-7741. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E agora vamos falar um pouquinho de bastidores da política local aqui com a Cíntia Blink. Muito boa noite, Blink. Tô sabendo, inclusive, Blink, que parlamentares aqui do Amazonas estão ali convocando protestos, pedindo, inclusive, o impeachment do presidente Lula, Blink. Qual que é a motivação? Boa noite, André. Boa noite, Kennedson. Boa noite, André. E para você que está com a gente na 100.7. Exatamente, estão pedindo aí o impeachment do presidente Lula. Quem está à frente dessas manifestações são parlamentares de diversas casas legislativas aqui do Amazonas. Por exemplo, nós temos o deputado federal Capitão Alberto Neto, nós temos também lá da Assembleia Legislativa a deputada Débora Menezes, o deputado delegado Péricles, lá da Câmara Municipal de Manaus nós temos o delegado Coronel Rosses e o Capitão Carpeto. Então, esses são os nomes que inicialmente aparecem, né? São todos aí de direita, todos que entraram na casa nas casas legislativas que têm mandato com essa bandeira da direita muito forte e estão pedindo o impeachment do presidente Lula. Na verdade, essa história do impeachment do Lula, ele não vem de agora, não. Ele é bem antigo, já chegou até a ser um motivo de protesto quando a Mamandel não assinou a representação lá sobre o impeachment do presidente Lula, e aí ficou uma questão de e aí ele é a favor ou contra e tudo mais. Só que a verdade é que não tem o que assinar de nada oficial, entende? Ainda não existe nada assim, mas há movimentos não só no Amazonas, mas aqui também,
nesse sentido de pedindo o impeachment do presidente Lula. E aí, esse protesto que é encabeçado pela direita, ele acontece aí principalmente não, nesse caso a gente só falou de nomes de pessoas do PL, ele vai acontecer na Praça Antônio Bittencourt, popularmente conhecida como Praça do Congresso, na Ramos Ferreira, no centro de Manaus. E aí está se falando disso nas redes sociais, pedindo fora Lula. Como eu falei, né, esses deputados deputados e vereadores que a gente já falou, Débora Menezes, delegado Péricles, capitão Carpê, coronel Rosses e capitão Alberto Neto. Vai ser agora dia 16 de março. Ainda tem tempo para se organizar para participar. Esse não é um movimento só do Amazonas, é um movimento nacional, né, de pessoas que estão de fato ali insatisfeitas com a gestão do presidente Lula. Nicolas Ferreira, que é um nome forte da direita e que se manifesta na questão lá do Pix, ele ficou bastante em evidência, aquele vídeo que super rodou, também está fazendo uma convocação para o dia 16/3, então é um movimento nacional, mas no Amazonas são esses que estão encabeçando. Dia 16/3, do 3 mesmo, vai ser lá no centro de Manaus. Então esse pedido de impeachment que está acontecendo não é exatamente novo, não tem exatamente uma causa de algo pontual que foi realizada, mas são pessoas insatisfeitas com a gestão do presidente Lula. Agora, Blink, empresários e lideranças aqui do setor produtivo do Amazonas vão fazer uma homenagem com almoço para os senadores Eduardo Braga, que foi o relator da reforma tributária, e Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas. É isso, André. Não existe almoço grátis, né? Esse almoço, ele é justamente, como você falou, para prestigiar Omar Aziz, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, por causa da atuação deles na reforma tributária. Eduardo Braga, que foi relator no Senado, Omar Aziz, que usou ali de toda a sua influência e trânsito com o presidente Lula para poder fazer com que a Zona Franca não sofresse, continuasse com as suas vantagens, para que ela continuasse fazendo sentido para o Amazonas. E agora vem aí os empresários, esses líderes do setor produtivo do Amazonas, fazendo essa homenagem. Vai acontecer agora dia 7 de fevereiro, esse almoço, mas sinceramente eu não sei exatamente quem está homenageando quem, porque também é um movimento importante para Omar e para Eduardo participar desse tipo de ação, já que eles estão em plena campanha, né? Não dá para dizer ainda campanha, mas digamos uma pré-campanha para 2026. Omar Aziz, que quer ser governador do Amazonas, está hoje fechado com o Davi Almeida, são aliados para que Omar chegue a esse cargo. Eduardo Braga, que é senador, quer retornar ao Senado, já que em 2026 vai ser o ano de consultar a população para saber se ele deve continuar ou se outro nome deve entrar. E aí, essa proximidade entre empresários e os senadores é importante para todo mundo ali, né? Tanto para os senadores que conseguem ter esse público com ele, quanto para os empresários que prestigiam pessoas que têm esse acesso todo lá em Brasília. E a dor de barriga da Zona Franca, ela não aconteceu só agora, ela acontece sempre, né? Então sempre vai ser necessário lutar pela Zona Franca. Ela nunca teve uma vida fácil, não só na gestão do Lula, mas em qualquer outra gestão, e do Lula primeiro também. Enfim, a Zona Franca, ela sempre precisou se provar, se mostrar necessária para que ela continuasse existindo nesse formato, né? Que faça sentido, que ela tenha uma vida mais longa, porque é o principal, quase único modo de economia que nós temos por aqui. Agora, Blink, a gente está sabendo também que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado ali Roberto Cidade, ele inclusive anunciou concursos públicos para esse ano. Blink, conta pra gente, já tem as informações básicas aí desse concurso? Roberto Cidade falou, né, que estão há 14 anos sem concurso público, e agora em 2025 ele confirmou em uma entrevista que ele vai ter concurso sim na Assembleia Legislativa, e vai ser lançado aí agora no segundo semestre desse ano. Não deu assim detalhe, né, mas falou que no segundo semestre de 2025 nós vamos saber sobre cargos, vagas, salários, quando que vai ser a prova. O último concurso da Assembleia aconteceu em 2011 e eram 132 vagas. Os interessados, então, né, concurseiros aí,
fiquem de olho, fiquem acompanhando as notícias, porque a informação vem do presidente da Assembleia. Então, tá no plano da casa fazer um concurso. Não sei se ainda esse ano aprova, mas a partir do semestre que vem, de acordo com o que ele disse, sai edital, que para todo concurseiro que se preze sabe que é o mapa da prova, né? Então, a partir desse momento já pode estudar, e quando sai o edital, normalmente uns 3 mesezinhos depois você tem a prova. Talvez esse ano ainda a gente saiba como vai ser a prova. Acho que o aprovado, não sei se ainda sairia esse ano, mas vamos acompanhar de qualquer maneira. É uma boa notícia para quem está estudando, né, para quem está estudando, para quem quer uma oportunidade, e também para a própria Assembleia Legislativa, porque desde 2011 sem concurso significa que a demanda aí não deve estar baixa, né? Deve ter uma demanda alta, talvez seja mais de 132 vagas dessa vez. E com certeza o número de inscrições também vai ser muito grande, né, André? Isso mesmo. Agora, Blink, teve a eleição aí da reitoria da UFAM. Teve uma insatisfação, ela é geral, contra a votação online? Explica isso aí pra gente. Na verdade, ela ainda vai ocorrer. Aí, essa revolta, ela é por conta da possibilidade dessa eleição ser online ou ser presencial. Uma parte enfim, dos que votam, né, dos votantes ali da universidade, prefere que seja presencial e é contra a forma online. Inclusive, vai ter uma manifestação, um protesto às 8h30 no auditório Zerbini, na Faculdade de Medicina, que fica no centro, que essa manifestação é justamente para pedir que não seja a votação online. O que eles alegam, né, é que na votação online abre espaço para algum tipo de burlar, de furar. De hack, né? Assim, basicamente, Blink? É de alguém, por exemplo, pegar a matrícula do outro e ir lá e votar. Ah, entendi. Mas uma outra parte não cabe nesse protesto, entende que o formato online é o mais seguro, porque já houve votação online e que é tranquilo. Então, vemos desde já que essa competição da reitoria da UFAM está disputada, está acirrado, o negócio vale a pena acompanhar de perto, até porque a gente está falando da Universidade Federal do Amazonas, de lá saem muitos profissionais, né, que nos interessam, que estão aí no mercado, e essa parte política, digamos assim, da UFAM, também é importante a gente acompanhar para saber quem, afinal de contas, vai fazer essa gestão. Então, essa parte política da UFAM entra em conflito desde a hora de como vai acontecer a votação. Vamos ver quem ganha essa parte da votação e depois quem vence também a eleição em si para a reitoria. Antes da gente finalizar, eu queria falar sobre uma fala do Renato Andrade. Ele é secretário executivo do Ministério de Empreendedorismo e estava aqui em Manaus hoje, fica amanhã também. Na agenda dele é para falar sobre microempresa e pequena empresa de pequeno porte, porque aquele programa Desenrola Brasil, que foi para ajudar as pessoas que estavam com dívida, foi um sucesso para a pessoa física. Aí agora isso vem para a pessoa jurídica. Só que não é exatamente isso que eu quero falar, essa é a agenda. Só que ele pegou o microfone e falou sobre a COP, que vai acontecer ano que vem. E ela tá nas mãos aí de Belém, né? Belém vai sediar, mas de qualquer forma ele entende que o Amazonas, Pará, né? Belém no Pará, mas ele entende que o Amazonas, que Manaus precisa se posicionar. E ele, com muita sutileza, dá um puxãozinho de orelha no governador Wilson Lima, no prefeito Davi Almeida, e vamos ouvir o que ele fala. Eu acho que o governo precisa ser um pouco mais ousado. Eu falo o governo local do estado. Ele tem que ser um pouco mais ousado, se apresentar mais, e reivindicar o que é de direito do Amazonas. Um estado que nem o nosso, eu falo nosso porque eu tenho um carinho como se fosse meu segundo estado. Um estado que nem o nosso, ele tem todo o direito de reivindicar o que for de mais produtivo e importante que a COP pode dar, pode render. Porque a COP ela vai deixar um legado de investimento, ela vai deixar um legado de conhecimento e vai deixar um legado de soluções futuras para a sustentabilidade e para o clima. E nada melhor do que o estado do Amazonas para isso. Como eu sei que já está definido, e aí não cabe discussão, é o estado do Pará e Belém vai ser a sede. São 158 delegações. Você tem noção
do contingente de pessoas que vão circular por ali. Então eu estou propondo, estou tentando ajustar com o governo local, de a gente trazer um pedaço, um evento pré-COP para Manaus, até para mostrar para o mundo que Manaus tem estrutura para isso. 18 horas. Então é isso, ouvimos aí Renato de Andrade, ele que é secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, e achei interessante trazer aí esse recado para o governador Wilson Lima, para o prefeito Davi Almeida e para quem mais é uma autoridade que pode fazer alguma coisa para Manaus se posicionar de uma forma mais justa, mais protagonista, como ela nasce para ser na COP. É isso, volto com mais informação na segunda-feira. Tá certo, Cintia Blink, boa noite para você, e aí segunda-feira tem mais. 18 horas. E a Petrobras anunciou nesta sexta-feira um aumento de 22 centavos no preço do litro do diesel para as distribuidoras. Esse reajuste, ele passa a valer já a partir de amanhã. Amanhã é 1º de fevereiro, é isso, que é sábado, é exatamente, né? Isso, André Meirelles. Com esse reajuste, o preço médio do diesel passará de R$ 3,72 por litro de combustível nas refinarias. Então, isso daí significa que a partir deste sábado, as distribuidoras de combustíveis que comprarem o diesel da Petrobras para revender nos postos vão pagar ali, em média, 22 centavos a mais. E aí, o que isso daí significa, gente? Isso significa que, basicamente, a população vai ter ali o imposto dobrado na hora de comprar combustível. E aí, com isso, André Meirelles, vai ficar mais caro para abastecer a partir de amanhã, por causa desse aumento do ICMS e, além disso, também dessa alta nas refinarias da Petrobras. E a gente levantou aqui, inclusive, alguns valores que a gente já tem aqui previsto, o que pode ser, o que não pode acontecer. Por exemplo, se esses valores, com certeza, se esses valores do reajuste do ICMS, eles forem repassados integralmente ao consumidor, o litro da gasolina, que está no valor ali em média de R$ 6,99, alguns até R$ 6,97, vai ser vendida a R$ 7,09. A gente tem também aqui o preço do etanol, que a gente está numa média ali de R$ 4,99, a maioria dos postos está nesse valor, vai passar o etanol para R$ 5,05, então R$ 5,05. No entanto, até às 18 horas de hoje, a gente tentou buscar de todas as formas ali com os representantes de sindicatos, enfim, a gente tentou buscar novos preços, mas até as 18 horas de hoje, esses valores eles não haviam sido atualizados. E com isso, é claro, a gente ainda não tem um valor exato do que vai acontecer, mas amanhã você já vai ver em todos os postos de combustíveis aqui em Manaus, com certeza, esse aumento. Agora, o grande problema disso é porque, segundo ali o Marcos Ribeiro, ele que é coordenador do Sindicato dos Petroleiros aqui no estado do Amazonas, ele disse que esse alto valor do combustível aqui no Amazonas, ele está relacionado à privatização daqui da refinaria de Manaus e também em relação aos tributos estaduais e federais. Vamos ouvi-lo. Essa medida vai pesar no bolso do trabalhador, do pai, da mãe de família e de toda a população amazonense da região norte. É importante lembrar que o Amazonas já paga a gasolina mais cara do país. Isso acontece porque a única refinaria da região norte foi privatizada no governo Bolsonaro. Quem controla a refinaria hoje criou um monopólio privado e define os preços. Além disso, desde 2017, esse grupo tem uma liminar que o isenta de pagar o PIS e COFINS. Agora, com a reforma tributária, essa isenção virou lei. No entanto, essa redução de custos não foi repassada aos consumidores. 18 horas. Agora, André Meirelles, com certeza com esse aumento do valor do combustível, o que acontece é porque a gente sabe que não aumenta só o combustível, aumenta por escala. A gente sabe que a questão logística do estado, ela é uma dificuldade muito grande, a maioria das nossas mercadorias chegam através de caminhões, embarcações que consomem diesel, então com certeza isso vai ser ali desencadeado para todo o comércio também, e foi isso que falou o presidente da CDL, Ralph Assayag, ele que esclareceu pra gente um pouquinho sobre essa situação. Então, André Meirelles, a situação é que o combustível vai ficar mais caro e com certeza para se locomover pela cidade a situação vai ser um pouco mais complicada, André. Como ele falou agora há pouco pra gente, o especialista, uma das gasolinas mais caras do país a gente tá pagando, hein? Então a gente não tem essa confirmação ainda se a partir de amanhã mesmo já vai estar esse novo preço, se vão ter que se reunir ali, mas a recomendação é todo mundo aí que tem veículo hoje mesmo, né, fazer ali, abastecer se possível for. Sei que é final de mês, e no final de mês muitos não têm dinheiro, mas seria uma solução, né?
Você está ouvindo 18 horas. Olha, daqui a pouco você vai conferir que o Polo Industrial de Manaus fechou 2024 faturando mais de 2 bilhões de reais em instantes. 18 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de chuvas intensas para quase todo o Amazonas neste fim de semana, de hoje até domingo. A previsão indica volumes entre 20 até 100 milímetros por hora, acompanhados de ventos fortes que podem chegar a 60 quilômetros por hora, André. A situação é ainda mais preocupante, Kennedy, para municípios como Apuí, Beruri, Borba, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã e Tapauá, onde a chuva pode ser ainda mais intensa. E com isso, aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, cortes de energia elétrica e descargas atmosféricas. E esse alerta do IMET, ele recomenda não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de ventos e evitar também estacionamentos perto de torres de transmissão ou placas de publicidade. Se possível, desligar os aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia para evitar danos. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo, primeiro para amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro, nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar. A mínima de 25 graus, a máxima de 30. As chances de chuva são de 89% e a umidade do ar varia entre 73% e 97%. Agora, para domingo, dia 2 de fevereiro, nublado pela manhã com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens e à noite com muita nebulosidade. A mínima é de 24, a máxima de 30 graus. As chances de chuva são de 81% e a umidade do ar varia entre 70% e 96%. Ou seja, André Meirelles, a gente não pode abrir mão ali do nosso guarda-chuva, né, André? Porque senão pode acabar tomando bastante chuva e é sempre necessário andar com ele, senão a chuva vem com tudo e não dá para se preparar. 18 horas. Economia. Olha, o Polo Industrial de Manaus bate recorde e impulsiona a economia do Amazonas. O PIM fechou 2024 com um faturamento impressionante de 204 bilhões de reais, que é um crescimento de 16,24% em relação ao ano anterior. E aí as exportações, elas também subiram, ultrapassando os 619 milhões de dólares, e a geração de empregos não ficou para trás, né? O PIM manteve uma média mensal de 123.489 trabalhadores direto, e aí foi um aumento de 8,87%, né? E agora quem tem mais detalhes sobre esses números é a repórter Odiné Araújo, que volta aqui ao vivo em cores. Odiné, conta pra gente desses resultados aí, eles superaram as expectativas, né? Uma vez que enfrentamos aí esse ano a maior seca da história. E como superaram, viu, André? Superaram todas as expectativas. A previsão mais otimista das entidades que representam as indústrias do Amazonas, no caso a FIEAM e a CIEAM, era de fechar 2024 com um faturamento já considerado recorde por eles, que seria de 202 bilhões e meio de reais, numa projeção de 15% acima de 2023. Mas mesmo assim ainda tinham receio de chegar a esse número, justamente por causa do segundo ano severo de seca aqui no Amazonas. Mas o Polo Industrial de Manaus registrou um excelente desempenho econômico em 2024, apesar de todos os desafios causados pela pior seca da história do estado. E surpreendeu com um faturamento muito acima do esperado, né? Como vocês falaram, de janeiro a dezembro do ano passado, as indústrias do Amazonas tiveram um faturamento recorde de 204 bilhões 390 milhões de reais. Esses números significam um aumento de 16,24% em relação a 2023. Em 2023, o faturamento do polo industrial foi de 175 bilhões. Esse ano, 204 bilhões de reais. Os principais setores que contribuíram para esse faturamento foram bens de informática, eletroeletrônica e o polo de duas rodas foram os que mais faturaram e contribuíram com esses números. Já entre os principais produtos fabricados aqui no Amazonas, os que mais se destacaram para que a gente chegasse nesses números aí foram os televisores, motocicletas, celulares, ar-condicionados, tanto split quanto de janela e micro-ondas, entre outros produtos. Esses são os que elevaram a economia, né, do Amazonas, lá do polo industrial. E em
relação à geração de emprego, como vocês falaram, é outro recorde, é outra comemoração que notícia se tem aqui. Boa demais, né, Odineia? Aqui é que foram mais de 123 mil empregos diretos, né? Uma média de um aumento, um crescimento de 8,87% na comparação com 2023. E isso tudo tem deixado o polo industrial mais otimista, trabalhadores contentes, né? O pessoal empregado, né? E a gente também encerrando a semana com uma boa notícia, né, Kennedy? Muito boa notícia, viu? Porque com certeza isso vai fazer muita diferença para todo cidadão que teve a oportunidade de garantir empregos, Odineia. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E temos mais uma prisão de pedófilo, gente. Esse é um caso policial terrível, porque esse homem, segundo as equipes da Polícia Civil, ele foi preso ali. Esse homem tem 64 anos, ele foi preso pelo crime de estupro e também maus tratos contra 4 crianças. As vítimas são os próprios filhos e a enteada do idoso, que tem 14 anos, gente. Os filhos têm 1, 2 e 7 anos. André Meirelles, parece até notícia repetida, né, André? Realmente, Kenneth, a gente tem, infelizmente, trazido aí a realidade do que acontece desses que pensam que não tem leis, né? Esse homem, ele foi preso preventivamente e a gente tem a fala também da delegada Débora Ponce, que é adjunta da DHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que contou aí o terror que a família viveu ao lado do acusado, né? Ele foi interrogado e o homem disse que sempre foi um bom pai. A enteada, hoje com 14 anos, ela começou a ser abusada pelo padrasto aí quando tinha apenas 6 anos de idade. Também sofria agressões físicas e verbais por parte do padrasto. Depois ela passou, né, a abusar, na verdade depois ele aí passou a abusar dos próprios filhos e uma menina e também 2 meninos. A gente tem a fala da delegada que ela fala aí que ele obrigava as vítimas a assistirem à violência sexual uma das outras e outros detalhes. Vamos acompanhar. No dia 30 de janeiro, a equipe da DEB efetuou a prisão em cumprimento de mandado de prisão preventiva de um nacional de 64 anos que abusava sexualmente e maltratava 4 crianças de idade de 1, 2, 7 e 14 anos. Esse cidadão, ele, além de praticar vários atos de maus tratos, como bater com pipa, dar murros na costa de crianças, ele introduziu o dedo no ânus da criança de 2 anos. Ele beijou à força a boca da criança de 1 ano. E desde os 6 anos, a criança de 14 anos era abusada sexualmente por ele. Tocando as partes íntimas, beliscando os seios dela. E vários desses atos foram testemunhados pelos irmãos denunciados. Essas crianças, juntamente com a mãe, precisaram ser abrigadas. A mãe foi expulsa por ele de casa e também sofria violência doméstica, fato que está sendo apurado pela Delegacia da Mulher. Nós iniciamos brevemente e conseguimos representar a prisão preventiva do mesmo, que foi concedida no plantão e na tarde do dia 30 nós tivemos cumprimento. 18 horas. Tá aí, Kennedy, a gente conferiu a fala então da delegada Débora Ponce, que é adjunta ali da DHS. Olha, a mãe juntamente com as crianças está amparada aí por medida protetiva. Ela já foi abrigada aí protetivamente através da Delegacia da Mulher e todos vão receber o apoio médico, psicológico, né? Enquanto aí o homem, né, ele foi autuado nos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos e violência doméstica e agora ele vai ficar, Kennedy, à disposição da justiça. 18 horas. Olha só, agora a gente vai falar sobre a agenda cultural, né? Nesta sexta-feira acontece uma mostra de cinema com obras de cineastas amazonenses como André Diniz, Vinícius Tavares e Thiago Jesus, que fica ali no Teatro Guedes Medeiros, no centro de Manaus. Essa mostra, inclusive, Kennedy, é gratuita. Olha, inicia aí a partir das 6h30, né? Na verdade, inicia não, já iniciou, né? 6h30, então ela vai seguir aí durante a noite. Alguns minutos, André, dá pra ir ainda hoje? Dá pra ir sim, começou agora às 6h30, dá pra ir lá apreciar, é bem ali no centro de Manaus, Teatro Guedes Medeiros, e você não precisa pagar nada, hein? A entrada é gratuita, né? Agora vamos falar aí do primeiro ensaio da batucada do Garantido, né? Você é garantido, Kennedy? Rapaz, é melhor a gente não comentar aqui não, André.
Vai acontecer aí, essa ensaio da Batucado Garantido na temporada acontece sábado, amanhã, a partir das 5 da tarde e vai até 11h30 da noite. Vai ser no Complexo Bootline, no centro de Manaus. Esse evento, ele também é o esquenta para o Carnaboi 2025, que vai contar com as atrações de Leonardo Castelo, Luciano Araújo, Davi Assayag, Israel Paulain, além do comando do Garantido, né? Fazendo ali, garantindo o show, né? E agora, em alusão ao Dia Nacional do Fusca, que vai ser celebrado... Aí eu gosto, viu, André? Foi celebrado, na verdade, no dia 20 de janeiro. Domingo, vamos falar da agenda de domingo, o Lago de São Sebastião vai receber a exposição desses veículos a partir de 7 da manhã. Não sei se você vai estar de plantão, querendo se dar uma passada lá. Não, eu vou estar de folga, vou lá porque eu quero tirar umas fotos lá, André, com certeza. Lago de São Sebastião. É um Fusca mais lindo do que o outro, André. E vai ter também a atração musical que fica por conta aí da banda Oficial 80. E olha só, ainda falando de domingo, isso aí 7 da manhã, mas tem o domingo também da noite, né? Pra quem gosta aí, a partir das 6 da tarde desse domingo ali no Espaço Via Torre, tem o pagode mais charmoso da cidade, que é o Pagode do Decreto. Ele começa aí, inclusive nesse domingo já está começando o aquecimento pro Carnaval 2025 e no palco tem Pagode dos Amigos, Micael, Yurizinho, Luan Canário, DJ Frentes, muitas outras atrações também. E o nome na lista VIP pelo aplicativo Zig é free até às 8 da noite. 18 horas. Esporte. O Amazonas FC fecha parceria internacional e mira novos gramados dos Estados Unidos. Olha só, André Meirelles, a Onça Pintada, ela segue jogando ofensivo e também a gente tem ali as informações que nessa sexta-feira foi anunciado ali a parceria internacional com o Fulfillment Madison FC dos Estados Unidos. E o objetivo, abrir portas ali para intercâmbio de jogadores entre as categorias de base e também o profissional, André Meirelles, além de expandir a marca do clube amazonense para o exterior. Olha, no contrato firmado, o Amazonas pode emprestar atletas para o futebol americano, na verdade, e até realizar amistosos ali nos Estados Unidos, colocando o time em uma vitrine internacional. Ou seja, a Onça Pintada não quer só dominar os gramados brasileiros, mas também deixar ali a sua marca no cenário global. Um gol de placa, Kennedy. Olha aí, André Meirelles. Olha só, temos outra informação. A Rede Globo entrou em campo e garantiu a transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União no Brasileirão 2025 a 2029. Olha aí, o acordo cobre os duelos entre o Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Eles foram ali os mandantes, André. Isso mesmo. Agora vamos falar do Santos, porque o Santos finalmente anunciou Neymar depois que o próprio jogador e o presidente Marcelo Teixeira se antecipou. Neymar, ele chegou aí ao Santos para um contrato inicial até o dia 30 de junho. O Peixe, ele tentará convencer, na verdade, a ficar até a Copa do Mundo, que vai ser em 2026. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça vão decidir na semana que vem se aceitam uma segunda denúncia de corrupção contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. A primeira denúncia foi recebida pela Corte Especial em 2021 e ainda não teve julgamento de mérito. No primeiro caso, o Ministério Público Federal acusou Wilson Lima e outras 12 pessoas de fraude licitatória na compra de respiradores pulmonares. E mais, que o governador comandava uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. A nova denúncia aponta que o contrato previa que os respiradores deveriam ser entregues em Manaus pela empresa que vendeu os equipamentos e que ainda assim o governo pagou 191,8 mil para que eles fossem levados de São Paulo a Manaus em um avião contratado para trazer outros insumos. A posição do Ministério Público Federal é de que os acusados, com isso, desviaram quantia dos cofres públicos em aproveito da empresa fornecedora, ou seja, a empresa que deveria suportar os custos do transporte não pagou nenhum centavo para cumprir obrigação. Pelos votos apresentados até agora, os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estão praticamente divididos sobre se aceitam ou não a nova denúncia. Se não
houver mudança na pauta, deve ser tomada no próximo dia 5 de fevereiro. A decisão tem potencial para se tornar o evento político mais importante para o começo do ano no estado. 18 horas. Olha, o programa 18 horas vai ficando por aqui, mas claro, segunda-feira a gente está de volta a partir das 6 da tarde. Um ótimo final de semana para você que nos acompanha aqui até nesse momento. E segunda-feira a gente está de volta, não é mesmo, Kennedy? Com certeza a gente está de volta, André Meirelles, e com o nosso time completo, viu, galera? Não perca ali o 18 horas da nossa semana que vem. Vai começar fevereiro com tudo e com certeza você vai amar demais. Fica com a gente, meu povo. Tamo junto, até mais. Valeu. Você ouviu 18 horas.